Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, limpando o air fryer, preso no trânsito, avaliando se presta ou não aquele concurso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 236 do podcast Áreas Contaminadas, que já está em sua 6ª temporada. Pois é, já estamos na 6ª temporada e ainda estamos aqui, felizes, tentando ser relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material aqui todas as semanas para vocês, no podcast, também no Telegram, na newsletter, no screening de notícias. Tentamos misturar aí material técnico com conceitos, referências, normas, artigos. Também tentamos ser um espaço para discussão e reflexão, como é o caso deste episódio aqui, e também ser um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, naqueles episódios em que eu entrevisto pessoas do nosso meio. O episódio de hoje será mais um daqueles episódios um pouco mais curtos, direto ao ponto, onde eu falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico. Acho que esses episódios são bons porque trazem assuntos que nem todo mundo tem acesso, porque não pode estar no centro das discussões técnicas, e esses episódios são especialmente pensados para quem não consegue, por causa das demandas incessantes do dia a dia, se manter atualizado de tudo o que acontece, que é a maioria de vocês, né, claro, a maioria de vocês que nos ouvem, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Falando em Lilian, em breve teremos o episódio especial de 5 anos do nosso podcast, onde, atendendo a muitos pedidos, entrevistarei a Lilian. Se você tiver alguma pergunta para fazer para ela, é só mandar. Não percam esse episódio, vai ser muito legal. Bom, o apoio financeiro na campanha do Apoia-se nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de consideração com a gente. Essas pessoas, sem nenhuma recompensa adicional, nos ajudam a manter os conteúdos disponíveis, acessíveis e gratuitos para todo mundo. E com isso dão um recado que reconhece a relevância desse podcast e implicitamente nos dizem continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 44 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. É simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. Agradeço muito as atuais 44 pessoas que nos apoiam, cujos nomes estão na descrição desse episódio. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras. São empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, isso é uma coisa muito importante para a gente. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil. Os patrocinadores ouro são a Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar e com certeza continuaremos lado a lado com todas elas. Queria avisar vocês que estão abertas somente até a semana que vem as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma da pós-graduação em GAC do SENAC, para iniciar as aulas em agosto de 2025. O curso é presencial com 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados, mas dessa vez teremos uma turma experimental com andamento um pouco diferente. Teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas práticas presenciais por semestre, o que significa que é uma vez por mês. Uma vez por mês a pessoa tem que ir lá no campus. As demais aulas serão híbridas, ou seja, serão presenciais, mas com transmissão online ao vivo, o que facilita bastante para as pessoas de fora de São Paulo, que sempre quiseram fazer esse curso, mas era difícil vir para o campus, do SENAC toda semana. Então, dessa vez, vamos experimentar fazer desse jeito. Vamos ver o que acontece. Quem tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure pós-graduação, área de meio ambiente e gerenciamento de áreas contaminadas. Mas faça isso rápido, porque as inscrições vão até o final de julho. Outro aviso muito importante é que teremos agora em agosto, dia 5, 6 e 7, a 3ª Conferência ESAS. Será no Parque Ibirapuera. Para quem é de órgão público ou de cliente ou universidade, pelo que me falaram, os ingressos são gratuitos, mas você precisa solicitar esses ingressos. Para quem é estudante ou de empresa associada a ESAS, tem desconto.
Para quem é do mercado normal, o ingresso é um pouco caro, né? Um pouco salgado, mas realmente vale a pena, né? Uma conferência bastante importante, uma conferência muito técnica. Teremos muitos trabalhos bacanas de muitos amigos e muitas amigas que vão apresentar coisas lá muito legais, muito avançadas na fronteira da ciência e do GAC. Eu mesmo vou apresentar um trabalho, não tão avançado, que fala de amostragem de solo, que eu considero essencial para os modelos conceituais. E a apresentação será no primeiro dia da conferência, na terça-feira, na sessão amostragem de matrizes ambientais. Nos vemos lá. Bom, eu tenho recentemente conversado com muita gente, trocado muitas ideias e aprendido muito sobre o mercado do GAC. Atuo nesse mercado há mais de 20 anos, mas já faz pelo menos 5 que eu estou afastado do dia a dia dos negócios diretos do GAC. Eu tenho visto diferentes movimentos surgirem ou se consolidarem e eu queria discutir algum desses movimentos com vocês. Claro, como sempre, não vou trazer aqui uma verdade absoluta, nem uma revelação bombástica, mas eu queria falar alguns assuntos que estão afligindo muitos amigos e muitas amigas e pode ser o caso de vocês. Espero que vocês gostem e ajude vocês no dia a dia. Bom, pessoal, a ideia desse episódio ocorreu com algumas conversas esparsas, algumas leituras e alguma reflexão. Vou tentar juntar tudo isso aqui, espero que vocês gostem. Aliás, gostando ou não gostando, eu queria receber as contribuições de vocês para esse tema, para essa conversa. Estou começando aqui por uma reportagem que eu li que falava do que era chamada de desilusão da geração Y, ou a derrota da geração Y, contando o caso em que uma reunião de pessoas chamadas millennials, ou são aquelas nascidas entre os anos 80, meio dos anos 80, até o final dos anos 90, que é também chamada de geração Y, Y ou millennials, para quem não sabe, em que as pessoas diziam, nessa reunião, as pessoas diziam meio envergonhadas, queriam prestar um concurso público para conseguir um pouco de paz, um pouco de tempo livre, um alívio da montanha de demandas que essa geração, os millennials, acabou pegando para si. Obviamente, não pegaram de modo voluntário, mas foi imposto pelo modo de vida que temos, pelo sistema econômico que nós temos. Enfim, o que para pessoas como eu sou da chamada geração X, é uma conversa corriqueira, estamos falando ali das possibilidades, a reportagem diz que é uma capitulação, um sentimento de derrota da geração Y. Sim, prestar concurso para um cargo público seria, na ótica dessas pessoas, admitir derrota. E aqui eu faço uma ressalva, obviamente não estou falando de toda a geração, mas um recorte de classe, que a reportagem mostra, e que boa parte desse recorte de classe se refere também a quem trabalha no GAC, as pessoas, boa parte das pessoas que estão no GAC estão inseridas nesse recorte. Mas vamos lá, essa geração, millennials, foi constantemente estimulada, desde que eram crianças, nos anos 90, início dos anos 2000, a serem vencedoras, a serem melhores que os outros, a estudar enquanto eles dormem, a acordar às 5 da manhã para dar conta de todas as demandas autoimpostas ou extraimpostas, e a vitória suprema, o sucesso, o reconhecimento, vem do sucesso profissional, exercendo grandes cargos de liderança, ou, mais recentemente, o sucesso é o empreendedorismo, aquele sucesso individual do empreendedor. Mas sempre o sucesso é uma medida individual. As pessoas estão continuamente competindo umas com as outras e consigo mesmas para bater metas, para aumentar as margens, para ter os melhores resultados, para conseguir aquele aumento, conseguir aquela promoção, aquele cliente grande. Não há uma ideia nessa geração, e é normal, porque isso foi imposto a elas, não há ideia do sucesso coletivo, da organização coletiva. Uma vez que, eu repito, nos anos 90 e no início dos anos 2000, começou-se a implantar no mundo inteiro, e o Brasil não escapou disso, o consenso de Washington, o fim da história, a retórica neoliberal que vaticina que esse é o ideal de sociedade. Todos são supostamente livres, todos têm as mesmas chances e os melhores vão ter o merecido sucesso, enquanto os demais, eles não são bons o suficiente, não merecem que os bons que venceram drenem os seus recursos conseguidos com aquele esforço individual para ajudar esses incapazes. Então essa mentalidade, não diretamente com essas palavras, mas essa mentalidade foi incutida na gente desde os anos 90, desde os anos 90, passando pelos anos 2000, e essa geração passou a infância inteira ouvindo isso e aprendendo isso. Dentro desse arcabouço, prestar concurso seria a antítese da cultura do sucesso individual, do esforço individual, da vitória individual, que nos últimos anos ficou conhecido como a retórica coach. Uma parte aqui, eu sou crítico dessa abordagem, de modo geral, mas é claro que eu reconheço que as circunstâncias individuais são circunstâncias individuais, e essas circunstâncias que levam as pessoas a pensar da forma A ou da forma B. A imensa maioria de quem me ouve aqui está inserida nesse sistema, alguns por falta de opção,
outros voluntariamente, conscientemente, tá tudo certo, né? Nessa história aí de trabalho enquanto eles dormem e tudo mais, né? Da mesma forma, eu falo de retórica coach, mesmo tendo amigos que são coaches e não são enganadores, de modo algum eles são enganadores, eles não são ilusionistas, nada disso. São coaches, são trabalhadores como nós. Eu estou tentando aqui expor uma ideia geral, né, com suas múltiplas facetas, muitas exceções, né, muitas questões individuais que se entrelaçam. Estou chamando de retórica coach, mas eu não estou individualmente dizendo que o coach está errado, tá? É uma forma de simplificar minhas palavras. Bom, mas vamos terminar essa introdução aqui. Esteja onde vocês estiverem, queridos ouvintes, vocês têm que compreender que vocês estão sentindo o mesmo que muita gente está sentindo. Todos e todas estão angustiadas, como a maioria de nós. Estão tentando sobreviver como todos nós estamos. Então sintam-se abraçados, abraçadas, acolhidos, acolhidas. Eu estou tentando aqui nesse episódio, vou tentar descortinar o véu e dizer que o erro não é de vocês, geração Y, millennials, é da conjuntura. E da mesma forma que o colapso climático só tem uma saída, e a saída é coletiva. Mas essa história de saída coletiva é papo para um episódio futuro. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo com a gente no GAC, especificamente no GAC, e no mundo inteiro. Bom, falei da reportagem, agora eu vou trazer para o episódio algumas conversas que eu tive e se relacionam com ela. Conheço algumas pessoas que realmente tomaram essa decisão, optaram por menos glamour, né, menos textão no LinkedIn, menos autopromoção obrigatória na corporação, para tentar conseguir um emprego. Afinal, somos todos trabalhadores e trabalhadoras aqui, mas um emprego que não exija tantas horas fora do trabalho, que não pressione tanto, não os faça ter tantos problemas de saúde física e mental. Algumas dessas pessoas já conseguiram fazer esse movimento. Outras estão tentando, que é o de prestar o concurso. Isso não é nenhuma derrota. Na minha opinião, é o contrário. É o reconhecimento que a vida fora da consultoria há trabalho com propósito até fora do GAC. Bom, e aí além dessas pessoas que prestaram, estão pensando em prestar algum concurso público e ter uma vida um pouco diferente, eu tenho falado com muitas, mas realmente muitas pessoas que atuam em consultorias de diversos tamanhos, e uma porcentagem muito grande dessas pessoas dizem que a carga de trabalho está cada vez maior, mesmo com o IA, cada vez mais presente. A IA aparece, mas o trabalho aumenta, então é interessante. Demandas maiores, prazos menores, escopos mais enxutos, pouco espaço para boa técnica, ou como eles dizem, pouco espaço para os procedimentos SENAC, e mais o arroz com feijão, que traduzindo é a técnica errada. Enfim, essas pessoas estão de alguma forma descontentes com o trabalho atual, mas não conseguem se movimentar para mudar. Porque, voltando no começo, embora todo mundo se conheça dentro do GAC e quase todo mundo se dê muito bem, o ambiente em geral é competitivo, não há uma luta coletiva no nosso meio. Sair de uma empresa e ir para outra vai mudar muito pouco, a demanda vai continuar a mesma, os prazos continuam os mesmos, é tudo mais ou menos parecido nas diversas empresas. Estamos em uma condição do mercado, um mercado bem mais maduro que era 20 anos atrás, e as condições são praticamente as mesmas em todos os lugares, não tem ninguém inovando, nenhuma empresa inovando para atrair mais gente, esse tipo de coisa dificilmente acontece. Sei de pessoas com bom grau de experiência, 5, 7, 10 anos, 15 até, que está tendo muita dificuldade em se recolocar e mais dificuldade ainda em ter ganhos semelhantes aos que tinha antes de sair ou de ser demitido. Isso assusta quem está empregado. Sair é trocar 6 por meia dúzia, com grande chance de trocar por 5 e ainda correr o risco de não trocar por nada, ficar desempregado. Dentro dessa dificuldade de recolocação e do medo de romper as amarras e acabar desempregado, eu gostaria de repetir o que eu já disse algumas vezes. Fatores como o amadurecimento do mercado, a falta de condições e de sentimento coletivo, fatores econômicos e a estagnação das exigências levaram à analistização dos empregos no GAC. Cada vez menos, e eu diria hoje que ninguém é contratado como geólogo, como engenheiro, como biólogo, geógrafo, químico e tal. Meus amigos que têm consultorias dizem que é difícil pagar o piso do CREA ou de outros conselhos porque o negócio não se sustentaria, porque nenhum concorrente paga o piso, porque não há valor suficiente no trabalho de um iniciante que valha o piso do CREA. E, segundo a lógica econômica, o trabalhador tem que gerar valor para valer a pena para o empresário contratá-lo. Dentro do modelo de sociedade que vivemos, isso tem lógica, eles estão certos. Afinal, a sobrevivência deles ou da empresa deles está em jogo. Mas eu queria ressaltar aqui que é o trabalhador que gera o valor e que é a demanda que cria a necessidade do empresário contratar mais ou menos mão de obra, e a mão de obra mais ou menos qualificada, e aí o empresário obter lucro com o trabalho dessa mão de obra. É assim que funcionam as empresas, no nosso modelo econômico.
E essa demanda geradora da necessidade de mão de obra está cada vez mais achatada na perspectiva das próprias consultorias, que têm muito mais força que os trabalhadores. E mesmo tendo mais força que os trabalhadores, as consultorias também não agem coletivamente e elas acabam se submetendo às demandas do mercado mais forte que o deles, né, que são dos clientes, que obviamente os clientes não querem pagar. Quem pode, de certa forma, obrigá-los a pagar pelo GAC é o órgão ambiental, que já há algum tempo está sendo pressionado por métricas, por metas, por indicadores de gestão, e pressionados de todos os lados para agilizar os processos, para dar celeridade às análises e ajudar na liberdade econômica. Ou seja, traduzindo, facilitar a vida dos empresários, facilitar a vida das empresas. E não estão sendo pressionadas, as pessoas do órgão ambiental, não tem ninguém pedindo para eles aumentar a exigência. Ninguém está pedindo para eles incrementar a ciência nas análises e, consequentemente, no mercado do GAC. Então, os empresários do GAC, ao invés de se unirem e pedirem por mais regulação, por mais exigências de qualidade por parte dos órgãos ambientais, que sejam feitos mais estudos com ciência, baseados na ciência, inexplicavelmente se unem aos empreendedores maiores que eles, os seus clientes, talvez por se espelharem nas práticas dele, talvez por se identificarem mais com os clientes do que com a ciência ou com o órgão ambiental, e apoiam, e aceitam e apoiam as exigências cada vez menores do órgão ambiental para tentarem, essas consultorias, tentarem obter uma pequena parte dos recursos destinados aos passivos ambientais. Esses recursos são cada vez menores. E com isso, precisam internamente dar um choque de gestão nas próprias empresas. Com isso, precisam reduzir os custos. E aí, reduzem as condições e benefícios dos trabalhadores e trabalhadoras dentro do GAC. E aí nós chegamos a essa situação. Analistização, pouca mobilidade salarial, dificuldade em conseguir colocação que pague igual ou melhor que o emprego anterior, exigências crescentes dentro da empresa, metas complicadas, pressão enorme, trabalho fora do horário, estímulo à competição interna para ver quem vai ser promovido ou mesmo para quem manterá o próprio emprego. Bom, comecei falando aqui de algumas conversas que tive com pessoas desestimuladas dentro do GAC, com pessoas que querem mudar de área, prestar concurso, e com pessoas que infelizmente perderam emprego e estão com dificuldades. E agora eu vou falar um pouco de outro nicho, as pessoas que partem para o empreendedorismo, para montar uma empresa dentro do GAC, estabelecendo aí um novo mercado dentro dos múltiplos mercados do GAC, que é o tema desse episódio. Aí, tirando muito poucas exceções, exceções que vão para esse empreendedorismo com algum tipo de lastro financeiro e começam montando grandes empresas, ou empresas iniciadas com capital significativo de algum investidor, tem basicamente dois tipos de empresas montadas pelas pessoas comuns que saem de seus empregos. As empresas pequenas, que entram no mercado do GAC como consultoria ou como prestadora de serviço, que são praticamente só o dono ou sócios, os donos, e pouquíssimos funcionários ou nenhum funcionário, que são, essas pessoas são, na verdade, trabalhadores, trabalhadoras em outra função, com um pouco mais de liberdade por um lado e com muito mais riscos envolvidos do que ser um trabalhador registrado, com CLT e tal. Com certeza o que eu chamei de conversas de coach, lá no início do episódio, estimulam esse tipo de ação voluntarista, que muitas vezes, infelizmente, leva a resultados ruins, principalmente para quem não tem uma rede por trás e tem só um único tiro para fazer a empresa dar certo. Então, uma boa parte das empresas acaba deixando de existir em relativo pouco tempo, até 5 anos, uma porção de empresas, uma porcentagem grande de empresas acaba fechando. Sem ter os números para me apoiar, eu acho que, felizmente, parece que esse número de empresas que morre é um pouco menor, mas eu não tenho certeza. Bom, seja como for, quem acaba conseguindo dar esse passo de empreender, acaba, por um jeito ou por outro, conseguindo seu lugar no mercado, obviamente em alguns nichos que vou tentar explorar um pouco mais à frente. E aí tem um segundo tipo de empreendimento, o primeiro é essas pessoas que abrem essas empresas pequenas e tal, e o segundo tipo de empreendimento é aquele ainda menor, as pessoas que fazem uma que eu vou chamar aqui de eu-presa, trabalhando por conta própria, como freelancer, é uma empresa apenas no papel, o trabalhador, a trabalhadora aí que tem essa eu-presa, acaba vendendo sua força de trabalho para quem consegue comprar, geralmente as empresas pequenas, essas que eu acabei de falar, mas de uma forma ainda mais precarizada que no GAC convencional. Se bem que no GAC convencional, boa parte das vagas em empresas médias e pequenas, como contratado da empresa, é como PJ, também um trabalho precarizado, mas eu estou vendo muita gente partir para tentar trabalhar como autônomo, como freelancer, que é uma precarização ainda maior, embora tenha liberdade, claro, mas é uma precarização ainda maior. É algo como uma uberização do GAC.
Estamos, na minha opinião, caminhando para isso, para essa uberização, o que não é nada bom, né? Para mim, eu não considero isso bom, nada bom para o GAC como um todo, e ainda pior para os uberizados, né? Essas pessoas que por vontade própria, ou por ilusão de liberdade, ou por querer escapar do trabalho atual de qualquer jeito, ou por falta de opção, muitas vezes por falta de opção, acaba entrando nessa história de eu presa, de autônomo, de freelancer, e acabam encontrando muita dificuldade e fica muito difícil de reverter essa situação. O que eu recentemente descobri com as minhas conversas é que tem muito mais gente nesse ramo, né, de freelancer dentro do GAC do que eu imaginava. É realmente um GAC abaixo do radar que se desdobra em um mercado realmente muito maior do que eu imaginava. Esses freelancers atendem uma legião muito grande de empresas, grandes, médias, pequenas, principalmente pequenas, que de alguma forma estão ligadas ao GAC sem aparecer muito, sem serem parte da ESA, sem terem pessoas no SENAC, sem participarem da BNT. São empresas que atendem mercados que não são interessantes para as grandes empresas do GAC convencional, que contratam esses freelancers, trabalham com esses freelancers em um ecossistema todo precarizado, mas muito interessante, porque é uma opção, né, uma forma das pessoas sobreviverem, tanto a empresa quanto o freelancer, e que proporciona, justamente a sobrevivência de muita gente. E assim, é interessante, eu acho bastante interessante que muitas dessas pessoas, dessas empresas, tanto as empresas pequenas quanto os da Eupresas, os freelancers, nos ouvem aqui, o que eu acho o máximo. Então, eu quero deixar aqui minha solidariedade a essas pessoas. Espero que todos estejam felizes, todas estejam felizes aí nos seus trabalhos e que, embora precarizados, estejam conseguindo atender os seus objetivos. Bom, vamos agora falar dos mercados do GAC. Bom, antes de falar dos mercados, aí começando a falar sobre as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras do GAC mais formal e mesmo as pessoas donas de pequenas empresas de consultoria ou de prestação de serviços, aí de remediação, sondagem, amostragem e tal, estão pensando em primeiro lugar, como é natural e como é legítimo, na própria sobrevivência. A grande intenção das pessoas é ter suas necessidades básicas e as da família garantidas com o fruto do trabalho, algo fundamental e que está corretíssimo. Então, não tem como a gente criticar esse tipo de coisa. Mas nós não temos o GAC inteiro nesse patamar de garantia de sobrevivência. Muitos já superaram há muito tempo essa necessidade básica inicial. Eu vou falar desse segmento agora, que está no topo do GAC. Tá? Então, para falar do mercado, para começar, nós temos as grandes empresas do GAC. Muitas delas são aí transnacionais, outras são 100% brasileiras, algumas são empresas com donos, outras têm capital aberto, acionistas. Não falo aqui das empresas médias que têm sócios, que não são sócios, sabe aquelas empresas que o sócio não é sócio, mas o sócio, na verdade, é um funcionário que tem uma participação muito pequena na empresa, então formalmente são sócios, o que evita problemas trabalhistas para a empresa, mas na verdade são trabalhadores e trabalhadoras com uma outra forma de contratação. Essas empresas que eu me referi aqui continuam tendo donos que efetivamente decidem. Então, não estou falando aqui dessas empresas, estou falando das grandes empresas do GAC. Essas grandes empresas seguem o chamado Big Money, ou seja, participam das grandes concorrências pelos grandes contratos e disputam os grandes clientes, que são as grandes indústrias nacionais ou grandes indústrias internacionais, que são bancos, construtoras, empresas públicas ou privadas de grande porte, de infraestrutura, de energia, petróleo, mineração, enfim, é o grande GAC. Não dá para dizer que falta dinheiro para esses clientes, Se não falta dinheiro e as grandes empresas do GAC concentram profissionais muito experientes, muito bem formados, doutores, mestres, pesquisadores, cientistas, enfim, a chamada nata do GAC, que apresenta trabalho em conferência nacional, internacional, enfim, que podem oferecer soluções baseadas na ciência e na melhor técnica. Por que essa ciência, essa melhor técnica não é feita sempre? Ou por que ela não é feita, no mínimo, na maioria dos casos? Claro que muitas vezes a melhor técnica ainda é usada, mas ela poderia ser mais usada, já que não faltam recursos no grande GAC. Bom, como o nosso mercado está maduro, essas grandes empresas do GAC têm mais ou menos as mesmas práticas, os mesmos processos internos. Primeiro de tudo é que são totalmente orientadas para o lucro, o que é normal, Não é um lucro qualquer, afinal, toda empresa privada é orientada para o lucro. Nas eupresas ou nas empresas pequenas, esse lucro, na verdade, é o salário dos donos. É preciso que tenha lucro para a sobrevivência real dos donos e dos funcionários. E no caso das grandes empresas que estamos falando aqui, deve ser um lucro muito maior, muito maior do que a sobrevivência. As contas ali são outras, os números são outros, são muito mais sofisticados, tem planilhas, análise de tendências, estatísticas, riscos, etc., cálculo de risco e tal.
E os lucros dessas empresas têm que ser, no mínimo, né, muito, muito maior que a taxa de juros do banco, do que os chamados títulos públicos. Imagine que investir em ações, por exemplo, ou em fundos imobiliários é muito mais arriscado que fundos como o Tesouro Direto ou outros títulos atrelados aí à taxa Selic de 15% ao ano. Resumindo, para alguém investir em ações ou em fundo imobiliário, que ação de empresa e fundo imobiliário financiam empresas produtivas, né? Empresas reais. Esse investimento nesses fundos, nessas ações, para compensar o risco, deve proporcionar um rendimento muito maior que aqueles 15%, senão o cara põe a grana nos 15%. Então, chutando um valor aqui, eu diria que o lucro, para valer a pena colocar o dinheiro em ações ou imobiliário, tem que ser aí por volta de 25% a 35% ao ano. Imagina então o risco de abrir uma empresa de consultoria, uma grande, né, empresa de consultoria, de sondagem, um laboratório de porte razoável, empresa de remediação e tal. Isso requer um investimento grande, né, um investimento considerável. Quem vai investir, seja aí uma pessoa com capital próprio, né, um herdeiro, ou seja um investidor, vai querer um lucro consideravelmente maior que esses 25% a 35% do investimento em ações ou fundos imobiliários. Certamente vai ser mais do que 50% a 75% ao ano. Eu diria que, exceto aqueles apaixonados pela atividade, esse lucro como negócio deveria chegar perto dos 100% ao ano. Ou seja, para cada R$1.000 que a pessoa coloca na empresa, ela precisaria ter, depois de pagas todas as despesas, sobrado R$1.000 por ano. Então, cada grana que você colocou tem que sobrar lá na frente, né? Paga tudo e ainda sobrar esse tanto. Lembrando que quando você coloca a grana no investimento, no banco, você coloca a grana no banco e o lucro vai acontecendo sem que você tenha que colocar mais dinheiro. Diferente de empresa, que sempre necessita de mais dinheiro sendo colocado, mais investimentos. Ou seja, imagine o tamanho do lucro necessário para que uma empresa de grande porte continue rodando ali, né? Há a opção da pessoa, com uma ideia muito boa, pedir empréstimo no banco, sem investimento, sem herdeiro. Isso seria perfeitamente possível, mas exige um lucro ainda maior, porque os juros do banco são muito maiores que os rendimentos do investimento. Então, a comparação não é com o lucro do dinheiro no banco, mas sim com o custo do dinheiro no banco, que cada vez é maior, né? Com juros maiores, o custo do dinheiro é maior. Então, a lógica é a mesma, né? Com ainda mais problema aí. Mas, vamos lá, como é que é possível obter esse lucro grandioso, né, buscado pelas empresas? Tudo bem que nossos serviços são especializados, ou eles eram, né, antes de virar commodity, mas ainda assim é preciso uma gestão muito boa interna, não é coisa de amador, especialmente nesse nível de grande empresa que eu estou falando. Em geral, essa gestão especializada tem processos para reduzir os gastos ao mínimo possível, tem gente pensando nisso o tempo todo, com atenção ao mercado, aos outros mercados, não só ao lugar, que aos outros mercados, otimizando os processos, automatizando processos, terceirizando tudo que puderem, enfim, reduzindo os custos da forma mais intensa que eles conseguem. Na outra ponta, para garantir o lucro, precisam atrair negócios, e é aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Essas grandes empresas vão colocar como executivos, como a face visível dos negócios, pessoas técnicas muito competentes, muito experientes, têm formação, né, como geólogos, são químicos, engenheiros, biólogos, cientistas, são tecnicamente muito bons, mas estão lá com uma função de atrair negócios. Essas pessoas com esse perfil são contratadas ou são promovidas ganhando realmente um salário muito bom, muito alto, porque são as que trazem a receita para a grande empresa. Muitas vezes de olho na carteira de relacionamento dessas pessoas, e essas pessoas que geram muito valor para essa empresa do GAC, né, para a empresa que ela entra, né, e geram muito valor não pela excelência técnica, né, como técnicos excelentes que são, mas como realmente geradores de negócio, geradores de receita. Como essas pessoas ganham muito bem e são reconhecidas no grande GAC justamente por trazerem os negócios mais lucrativos, muitas vezes essas pessoas acabam deixando de lado ou colocando em segundo plano parte daquilo que aprenderam nos anos da técnica. Essas pessoas entendem tão bem das necessidades técnicas quanto eu, ou entendem tão bem quanto a maioria de vocês que nos ouve. Essas pessoas sabem que não dá para usar poção, que tem que coletar várias amostras de solo por sondagem, que tem que usar dual tube ou piston sampler, que tem que fazer uma preliminar adequada, tem que identificar as unidades estratigráficas, tem que caracterizar o meio antes de fazer o projeto do poço, que precisa ir mais gente no campo, que as pessoas que acompanham o campo têm que ser muito bem formadas, muito bem treinadas e têm que ser autônomas para tomar decisão. Essas pessoas aí da alta direção sabem de tudo isso, mas o sistema leva, em boa parte das vezes, a sacrificar um pouco da boa técnica,
às vezes a sacrificar muito da boa técnica, para que o projeto tenha a margem de lucro exigida pelos sócios, pelos acionistas, pelos investidores, pelos donos. Porque esses sócios, acionistas e investidores não são técnicos, nem querem saber, né, de unidade estratigráfica, de dual tube, eles querem saber da planilha, do EBITDA, do lucro e tudo mais. E essas empresas também, muitas vezes, têm departamento comercial, têm pessoas especializadas na parte do desenvolvimento de negócios, o que é, claro, né, é legítimo e é totalmente do jogo empresarial. Mas a premissa do comercial, certamente, é vender. Né? Nem sempre importa muito o que vender, nem como vender. É muito comum a venda ser subdimensionada para ganhar a venda, acabar tirando, né, subdimensionando horas, verba de terceirizado, etc. Afinal, o importante é que tem que dar aquele lucro de 50%, 70%, 100% ao ano. Também por isso essas empresas grandes implantam modelos de gestão semi-automatizados, com processos para tudo, e tudo que é feito é contado, é cadastrado, é catalogado, é medido de alguma forma. Porque a ciência da administração diz o que não é medido não pode ser gerenciado. Né? Então, tem que medir tudo. Né? Então, tudo tem métrica, tudo tem medida. E a alta direção, os acionistas e investidores estabelecem as metas para o que a gente vai chamar aqui de gerência de nível médio, que são os chamados gerentes, coordenadores de projeto, gestores de projeto. Geralmente, essas metas estabelecidas são que cada projeto tem que ter X de margem e transfere as responsabilidades de conseguir essas margens para esses gestores de nível médio, que tem que controlar tudo. Só que esses gestores de nível médio são técnicos, a maioria foi nosso aluno do Senac, a maioria conhece muito das melhores técnicas, mas acabam não conseguindo utilizar porque a venda, o setor comercial, a alta gerência, não pensou na melhor técnica na hora da venda e não daria para obter a margem desejada se a melhor técnica, o melhor laboratório, a melhor sondagem, aquela análise química a mais, for utilizada no projeto, porque você está travado pela necessidade da margem. Fora que o gestor de nível médio tem que cuidar de nota fiscal, de fatura, pagamento de terceiro, segurança do trabalho, etc. E tem muito pouco tempo para estudar realmente a técnica do caso, que seria o lógico, né? Afinal, nosso trabalho é único, nosso trabalho é ciência aplicada, teria que ser tratada como tal. E todo esse esquema respinga nos trabalhadores e trabalhadoras, os famosos analistas, que, paradoxalmente, são os responsáveis por buscar trabalho dentro da própria empresa. A meta é se inserir em projetos com horas cobráveis, tendo que pedir para os gestores de nível médio atribuir horas do projeto para ele, né, para esse analista. Só que o gestor de nível médio não pode fazer isso, sob a pena de não cumprir a sua meta. Ou seja, as metas são conflitantes entre si, gerando, claro, né, uma competição que não é positiva, nem um pouco, né, nem para a empresa. Para a empresa, eles têm as métricas deles, mas certamente não é nada bom para o trabalhador, para a trabalhadora. A ponto de uma pessoa, um analista, não poder perguntar para outra pessoa da mesma empresa sobre algum ponto técnico ali, pois o perguntado pode querer cobrar horas, já que ele é pressionado para isso. E o que perguntou não pode colocar isso no projeto, porque encarece o projeto, ele é pressionado para não encarecer o projeto. Então isso é uma loucura muito grande, né? Você não poder perguntar para o seu companheiro ali qual é a melhor saída para um projeto. E qual será o analista que vai ser mais procurado pelos gestores de nível médio? Certamente é o que dá mais lucro, o que faz mais com menos. Não vai ser o tecnicamente melhor, não vai ser o que conhece mais, o que pode agregar mais ao projeto, e sim o que executa as tarefas mais rapidamente, do jeito que foi pedido, aquele arroz com feijão, com o objetivo de maximizar a margem. Isso desgasta toda a cadeia, do analista que consegue o trabalho ao analista que não consegue colocar suas horas, passando, claro, pelos gestores de nível médio que sofrem muito, né? Passando por empresas terceirizadas, trabalhadores e trabalhadoras dos cargos menores, das empresas, dos freelancers, etc. Quem sai ganhando, claro, é a alta gerência, a alta direção e, em última análise, os acionistas e investidores. Então, para que esses caras saiam ganhando muito, né, as margens que eles precisam acima dos valores de investimento do banco, alguém tem que sofrer a grande carga, e vocês sabem quem, né? Bom, em linhas gerais, esse é o grande mercado do GAC. Como eu falei, atende os grandes clientes, as indústrias grandes, construtoras, grandes empresas multinacionais, energia, petróleo, infraestrutura, mineração e tal. E o GAC em si, né, a melhor técnica, a ciência, o chamado ironicamente, né, o que é chamado ironicamente por aí de padrão Senac, em linhas gerais é deixado de lado. Aí você pode perguntar, mas é tudo assim? Todos os casos são tratados assim, com desdém, dessa forma, né? Claro que não, né? Tem muitos projetos bons sendo executados. Dando exemplo aqui, alguns analistas têm ideias tecnicamente muito boas que são aproveitadas nos projetos. Recentemente a Tatiane falou aqui pra gente no episódio
que ela implementou uma varredura vertical de inorgânicos com medida de pH e condutividade elétrica de uma solução de solo. Falou também que implementou o uso de caixa de luz ultravioleta em outros projetos. Enfim, sempre tem um espaço para experimentações, para boas técnicas, mas isso certamente não é a regra, né? Claro, isso existe, né? Existe bastante, mas infelizmente não é a regra como deveria. Boa parte desses projetos, com boas técnicas, tem até partes de projetos apresentados nos congressos e tal, mas o grosso do mercado funciona, como eu falei aqui, né? Buscando lucro, né? Buscando reduzir os custos, fazer o menos possível. Alguns são bem executados por exigência do cliente, ou por exigência de uma second opinion, ou mesmo por uma tentativa de diferencial comercial, de estratégia. Pode ser que uma investigação seja realmente muito boa, mas porque o cliente já pagou por remediações caríssimas que não deram certo. Então, para ganhar esse cliente, né, de olho no lucro, é claro, a empresa chama seus melhores especialistas para propor aí uma boa investigação ou uma boa remediação. Mas é raro a empresa, né, a grande empresa do GAC, o grande GAC, ter isso como premissa básica. É algo como, vou fazer o que é melhor tecnicamente e pronto. Né? É muito raro ela falar assim, bater no peito e dizer, eu vou fazer o que é o melhor e acabou. Eu vou só atender o cliente que quer fazer o melhor e ponto final. Né? É difícil isso acontecer porque fugiria da lógica dos processos automatizados para baixar os custos, de maximizar os lucros, acima do lucro que o mercado financeiro paga. Até por conta disso, por não ver a perspectiva de muitos lucros dentro da estrutura que tinha, do modelo de negócio que tinha, grandes atores decidiram sair recentemente do GAC, porque o GAC não estava gerando os lucros esperados por eles. Havia lucros maiores em outros negócios, ou mesmo havia lucros maiores nos juros bancários. Recentemente, aí, nos últimos, 5 anos, vimos a Rastec Horizon praticamente acabar com o seu GAC, a Solvi Essence também, né, praticamente acabou com o GAC, o pessoal da Ocean Pack, que tinha comprado a Servimar, saiu do GAC, né, vendeu a Servimar, e mesmo uma gigante internacional como a Rumble acabou desistindo do GAC aqui no Brasil. Parece que a era dos grandes lucros no nosso mercado está acabando, e essas grandes empresas do GAC, ainda que restam, né, tem muitas grandes empresas do GAC, estão tendo que espremer cada vez mais para manter aquele lucro que elas esperam. Né? E espremer mais significa, claro, né, mais demanda com menos salário para quem trabalha lá. Bom, esse funcionamento do grande GAC, como vocês estão imaginando, causa a maior parte das aflições de quem trabalha no dia a dia, como eu falei lá no início. Mas você pode estar se dizendo, o GAC é muito grande, tem muitas outras opções, certo? Como funcionam os outros mercados? Sim, claro, temos outros mercados, com certeza. Em um segundo patamar, eu diria que estão as empresas médias, que acabam se especializando em algum nicho. Ou são consultorias, ou são empresas de remediação, de sondagem, de amostragem. As prestadoras de serviço de sondagem, de amostragem e remediação estão, obviamente, dentro daquele nicho, né, de atuação delas. Já as consultorias médias, pelo que eu vejo e pelo que eu falo com os amigos, entrevistei recentemente 2 deles aqui, o Vinícius Vieira da Copf e o Sérgio Girara da ASA. Essas empresas, né, médias se dedicam a algum setor específico dentro do mercado, embora não feche os olhos para outros setores. As 2 que eu citei, a Copf e a ASA, hoje se dedicam mais a indústrias, embora, né, como eles falaram aqui, tenham outros clientes. Mas temos empresas que se dedicam quase 100% à indústria, quase 100% ao mercado imobiliário, outras quase 100% a licitações, outras quase 100% a distribuidoras de petróleo. A lógica é a mesma, né? Porém, nesse tipo de empresa média, há forças diferentes agindo. Uma delas é que não há a figura do investidor, do acionista, dos sócios, como tem nas grandes empresas. Normalmente tem um dono, né? E esse dono participa do dia a dia da empresa, que efetivamente, né, esse dono é parte da força de trabalho da empresa, é também um trabalhador, uma trabalhadora. Isso, em muitos casos, gera um ambiente melhor de trabalho, um ambiente menos competitivo, mais de trocas, mais de se preocupar com o outro, o que é certamente uma força puxando, eu diria, né, puxando a favor. Mas há uma força também puxando para um outro lado. Por terem menor poder econômico e atenderem a clientes não tão poderosos economicamente, essas empresas médias têm uma condição limitada de implementar a melhor técnica, né, chamada aí, como eu já disse, ironicamente, de metodologia Senac. Da mesma forma, essas empresas, por conta das condições do mercado, não conseguem pagar salários altos, preferindo contratar pessoas iniciantes e reiniciar o ciclo de formação do profissional do que tentar reter as pessoas, porque não tem condições para isso. Claro que há exceções, eu mesmo conheço muitas dessas exceções, mas, né, são exceções. Os nichos atendidos por essas empresas médias pressionam cada vez mais para reduzir os custos e para reduzir também os prazos de entrega, dificultando a colocação da ciência nos projetos, e as empresas, para sobreviver, obviamente se adaptam a esses pedidos.
Quantas vezes eu não ouvi de amigos e amigas desse nicho frases como: nossa, a sondagem, a amostragem de solo da ENGIE Solos é excelente, né? Uma outra história, tem que ser com eles mesmo para fazer alguma coisa boa, né? Dentro do chamado padrão SENAC. Pena que eu não consigo colocar a ENGIE Solos em todos os projetos. Ou seja, quem fala isso implicitamente está dizendo que aceita que a sondagem, que a amostragem de solo, possa ser negligenciada, né, na opinião dele próprio, né, possa ser negligenciada em nome de fazer o projeto. Ou seja, há um sacrifício da boa técnica em nome dos negócios, do lucro, mais ou menos que nem é feito na grande empresa. A diferença é que nesse patamar aqui muitas vezes significa a sobrevivência da empresa, não o lucro do investidor, né? Então dá para a gente entender por que a empresa faz isso. Só que é frustrante para quem trabalha ali, é mais um sinal no sentido oposto àquele que eu falei de ambiente legal de trabalho, um trabalho mais humano, mais cooperativo. Quem trabalha, por exemplo, para distribuidoras de petróleo tem que regular os preços, pois o preço é um parâmetro muito relevante para a consultoria ser contratada, efetivamente contratada, pelas distribuidoras de petróleo. Também nesse segmento não há muito espaço para a metodologia SENAC, tem que ser feito o mínimo possível dentro do que é aceito pela legislação. Muitos alunos e alunas que trabalham nesses segmentos, não só do petróleo, mas em empresas médias em geral, dizem que nunca viram uma determinada coisa que eles veem na aula do SENAC, né? Qualquer coisa que a gente fala na prática lá, as pessoas nunca fizeram isso, mesmo que já tendo uma experiência em empresas médias, às vezes em empresas grandes, e nunca fizeram um determinado tipo de coisa lá. Por exemplo, uma correção da compactação do liner, um negócio simples e que não custa nada. Por quê? Porque as empresas médias, em geral, estão nessa roda viva aí, né, de baixar o preço, de baixar o custo, e as coisas são feitas como sempre foram feitas, né? Então não há um espaço para aplicação da ciência ali. Então as grandes distribuidoras não fazem nada fora da legislação, né? Eles seguem a legislação muito bem, não admitem operações inseguras, etc. Mas é isso, esse tipo de cliente quer fazer o mínimo que está dentro dessa questão legal. É muito raro coletar amostra de solo, mais de uma amostra de solo para enviar para o laboratório por ponto. É raríssimo fazer muitas sondagens, é raríssimo deixar de lado os poções como métrica, é muito difícil investigar todas as possíveis fontes nos poços, né, nas bases distribuidoras de petróleo, reconhecer as unidades hidroestratigráficas antes de instalar poço, etc. Porque para esses clientes, como para todos os outros, é importante não gastar para que os lucros sejam maiores. Temos grandes profissionais nas empresas distribuidoras, mas essas pessoas estão trabalhando dentro dos limites impostos pelo sistema em que estão inseridos. Não é porque são malvados, né? Mas é que é isso que é feito, é isso que lhes é pedido. Ir contra o que é pedido vai dificultar a sua sobrevivência dentro da empresa, então é legítimo, é importante que elas sigam os padrões da empresa, que não estão errados assim legalmente, né? Porém, não vão utilizar, não vão solicitar a melhor técnica e vão sempre querer reduzir os custos, porque é para isso que eles estão lá, né? As consultorias que atendem esse setor, portanto, se adequam a isso e fazem só o estritamente necessário, gerando, né, causando uma parte daquele desconforto que eu falei antes nos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive nos trabalhadores dessas empresas. Além das distribuidoras de petróleo, outro exemplo, né, é quem trabalha para o setor imobiliário. Tenho grandes amigos e amigas do setor imobiliário, já fiz vários episódios com essas pessoas, são profissionais excelentes, estão, eu diria, entre os melhores profissionais do GAC, mas estão também inseridos num contexto, não que eles são vilões, não que eles são malvados, mas o contexto pede que as empresas que eles trabalham tenham lucro como prioridade máxima. Ainda que ter lucro signifique, muitas vezes, fazer o GAC para que tenham menos riscos futuros e remediar uma área antes de investigar, porque vale mais a economia de IPTU e os juros menores decorrentes dessa rapidez na resolução do problema do que fazer o passo a passo. Então eles preferem fazer rápido do que economizar no GAC. Isso tem o seu lado bom, né? E dentro disso, obviamente, as empresas não estão preocupadas, né, as construtoras, incorporadoras, não estão preocupadas em um meio ambiente mais equilibrado, em melhorar a saúde da população, nada disso. Estão querendo construir, né, e vender. Então eles querem um papel, querem a licença, querem a permissão para exercer a sua atividade econômica. E o GAC faz parte desse papel, licença e permissão. Então as empresas do GAC que trabalham para eles, algumas, né, se especializaram muito nesse segmento, entendem, aceitam e se adequam a essa lógica de trabalho. Não há espaço nenhum para as metodologias SENAC aqui, não há espaço para a ciência. O mais relevante é fazer o necessário para que os papéis sejam conseguidos no menor tempo possível. Claro, dentro de um preço adequado para eles. Isso vai gerando uma enorme competição entre as empresas que atendem esse segmento, e quem trabalha nessas empresas que atendem esse segmento, além da frustração por nem sempre poderem
por exemplo, fazer a sondagem primeiro para depois fazer os poços, ou escolher uma boa empresa de sondagem, a melhor possível, ou escolher o melhor laboratório possível, né? Não podem fazer isso. Não podem quantificar a massa da fonte para depois ver as plumas, né? Em geral, quem trabalha nessas empresas vão querer saber primeiro dos riscos que vão aparecer lá na frente e que vão impedir de obter os papéis, né? Que são os riscos de intrusão de vapores. Esses riscos de intrusão de vapores, na maior parte das vezes, são muito bem equacionados. Mas o resto do trabalho é deixado de lado e isso vai gerando uma certa frustração no trabalhador ou na trabalhadora. E além da frustração, há, nesse caso, pressão e responsabilidade mais significativas nesse segmento do que nos demais, ajudando a criar, né, aqueles problemas que falamos no início do episódio. Curiosamente, muitas empresas desse tipo de mercado, né, das consultorias médias, se valem dos freelancers para atender parte das demandas, principalmente do setor imobiliário, fazem uso dos freelancers. E, obviamente, esses freelancers estão submetidos às mesmas pressões e desajustes dos demais trabalhadores, só que são mais precarizados. Os freelancers vão fazer o grande arroz com feijão do GAC e que, cada vez mais, mostramos aqui que esse arrozão com feijão do GAC se afasta da boa técnica e da boa ciência. As empresas médias de consultoria estão também mais sujeitas a mudanças no mercado. Por exemplo, quando veio a DD38 exigindo muito mais do que era feito antes, muitas empresas de consultoria médias acabaram saindo do mercado, porque não conseguiram se adaptar. Vocês certamente conhecem algumas. As grandes empresas acabam sempre conseguindo, né, se adaptar, né, mas essas médias têm que tomar mais cuidado para conseguir se manter vivas e aí, mais ainda, se manterem relevantes. Não é um desafio fácil, mas tem o seu lado bom, né? Por serem um pouco menores, podem tentar se dar ao luxo de ser uma consultoria boutique, que só atende quem realmente quer fazer o melhor, só atende quem quer pagar pela ciência aplicada no trabalho do GAC. Penso que há espaço para esse tipo de empresa, né, no GAC atual, mesmo com a comoditização do mercado e com exigências relativamente cada vez menores da CETESB do que agora, né, em 2025, do que eram em 2017 e 2018. Acho que é possível ir por esse lado. Mesmo dentro do panorama atual, eu sei de empresas que conseguem emplacar bons projetos, mesmo nesse cenário que estamos, e talvez isso dê um alento para os trabalhadores e trabalhadoras inseridos nesse contexto. E aí, para tentar finalizar nesse episódio aqui, não ficou tão mais curto assim como eu pensava, né? Ficou um episódio grandão. Mas enfim, eu falei rapidamente e vou complementar. É um terceiro estágio do GAC que eu chamei de GAC abaixo do radar. É um mercado, um trabalho, uma forma de sobreviver legítima que está sustentando muitas famílias aí, de amigos e amigas. Tem muitos freelancers que escrevem relatório, tem os que fazem desenhos, os que acompanham campo, os que fazem amostragem, o que acompanham a amostragem, os que montam sistemas de remediação, o que monitoram, que dão manutenção em sistemas de remediação. Tem muitas empresas de sondagem assim abaixo do radar. E cada uma dessas pessoas, cada uma dessas empresas vai se virando como pode, conseguindo fazer isso, né? Obviamente é muito difícil para essas pessoas aplicar as melhores técnicas, porque o que é solicitado a elas é o arroz com feijão, bem básico mesmo, o mais básico de todos, né? Boa parte dessas pessoas está feliz, né? Talvez até mais feliz agora do que estavam quando estavam dentro das consultorias. Afinal, também nas consultorias eles não conseguiam aplicar as melhores técnicas, tinham um desenvolvimento técnico e pessoal limitado, não tinham estabilidade e ainda viviam sob pressão e com salários não tão bons. Essa nova possibilidade tira alguns benefícios, né, do trabalhador estável, mas dá mais liberdade, dá maior gestão do tempo, dá um pouco menos de pressão e possibilidade de ganhos imediatos maiores. Mas também não há direito nenhum, né? A pessoa precisa se preparar para suas férias, precisa se preparar para o caso de ficar doente, de não ter trabalho e tal. Mas é uma forma de permanecer no GAC e, a depender das circunstâncias, de fazer trabalhos bons. Geralmente eles são contratados pelas empresas médias, que eu falei anteriormente, né? Os freelancers são contratados pelas empresas médias e também são contratados por microempresas de consultoria ou aquelas consultorias, empresas de ambientais, né? Consultorias ambientais que não fazem GAC, mas pegam algum trabalho no GAC, ou consultorias que estão começando porque a pessoa saiu do trabalho e montou a sua própria e vai contratar os freelancers, ou consultorias que resolveram partir para a carreira solo, né? A pessoa resolveu partir para uma carreira solo há algum tempo e quer permanecer dessa forma. Eu conheço muita gente assim, sem sócio, sem funcionário, apenas fazendo o trabalho que acham ser o mais adequado. E essas pessoas acabam contratando freelancers, né? Há espaço para bons trabalhos nesse segmento, né, da consultoria pequenininha, individual, com certeza. E desse monte de gente que eu conheço que faz essa empresa individual, tem algumas delas
que só fazem o melhor trabalho possível, só atende clientes que realmente querem fazer o melhor. Essa consultoria de uma pessoa só acaba contratando muito freelancer, né? Há um risco elevado nesse tipo de empresa, né? Por um lado, bastam 2 ou 3 clientes para que essa consultoria individual ou mesmo freelancer se mantenha. Por outro, se o cliente sair, né, parar de contratar freelancer ou parar de contratar essa consultoria, você acaba ficando sem nada, né? Realmente sem nada, que é um risco maior, né? Muito maior que uma falência da empresa, é um risco da própria sobrevivência. Se eu, por acaso, fosse voltar ao GAC como empresa, essa seria a minha escolha, mas é porque eu tenho minhas especificidades, né? Cada um sabe onde o calo aperta. Essas empresas quase sempre atendem empresas muito pequenas, né? Que não sabem o que é GAC, só sabem que tem um órgão ambiental pedindo alguma coisa. É uma conversa diferente, talvez mais difícil, que precisa educar o cliente, e há muita concorrência de empresas também pequenas, mas focada em não fazer o correto e tentar conseguir a aprovação, conseguir a licença, o que o órgão ambiental está pedindo, na base da sorte. E muitas vezes a sorte sorri e acaba conseguindo, né? É um mercado bem grande, né? Porque já me disseram que cerca de 90% das indústrias de São Paulo tem menos que 5 funcionários, então são indústrias muito pequenas e são clientes em potencial desse tipo de consultoria pequenininha do GAC, né? E, claro, uma boa possibilidade de atuação para vocês que me ouvem e eventualmente pensam em novas possibilidades ou mesmo os que estão desempregados, desempregadas. São possibilidades interessantes, tanto ser essa consultoria quanto ser o freelancer que atende essas consultorias. E tem muita gente que trabalha nesse segmento aí, converse com esses amigos e pensem um pouco sobre isso na próxima crise aí existencial que vocês tiverem. Bom, é mais ou menos isso, seja em qual dos múltiplos mercados do GAC for, o trabalhador ou a trabalhadora vai ter muita dificuldade em melhorar a sua condição, a não ser por uma mudança econômica, que não vai acontecer, né, na nossa geração, ou uma mudança grande na mentalidade. A gente precisa de mais união, né, mais cooperação, e aí, né, se houver essa união, pode ser que mude, mas também não está num horizonte muito próximo. O sistema econômico, baseado na busca incessante pelo lucro maior que os juros pagos pelo banco, aliado à mentalidade do cliente de não querer pagar e aliado a alguma redução nas exigências dos órgãos ambientais, faz com que seja muito difícil para as pessoas aplicarem as melhores técnicas que leem nos artigos, nos livros, nos documentos, que aprendem nos cursos, que ouvem no podcast, que ouvem nas aulas do Senac. Isso vai ajudando a frustrar um pouco essas pessoas, junto com muitas outras questões, né? Mas que eu queria deixar aqui uma mensagem de estímulo a vocês que estão me ouvindo. As coisas vão acabar mudando. A ciência está do nosso lado, muitos órgãos ambientais estão incrementando as exigências, as questões ambientais estão crescendo, né, a preocupação com elas, e as legislações que têm o GAC como elemento existem e podem gerar riscos grandes para quem não fizer o mais correto. Fora que a vigilância está aumentando e fazer o que não é o mais correto pode gerar problemas jurídicos, problemas com CREA e etc. E como vocês viram, há muitas possibilidades dentro do GAC para a atuação de vocês. Vocês vão achar um espaço que seja adequado para vocês, né? Um espaço bom para vocês atuarem. Tenho certeza disso, torço por isso e faço o meu melhor para que isso aconteça. Espero que tenham gostado desse episódio e que continuem nos ouvindo. Agradeço demais as nossas empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solutions, o Laboratório Consult e a Columbia Technologies, e aos atuais 44 apoiadores e apoiadoras financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. E claro, agradeço especialmente a vocês que são a razão de existência dos nossos canais. Vocês que fazem o GAC no dia a dia, que nos acompanham, que nos leem, ouvem, sugerem, enfim, participam dessa grande construção coletiva que temos aqui. Ouçam esse nosso podcast no Spotify, no YouTube e agregadores. Inscrevam-se no nosso canal Áreas Contaminadas do Telegram, dedicado às vagas de emprego no GAC. Nos siga no Instagram @ecdambiental, e assine a nossa querida newsletter, o link está na descrição desse episódio. Enfim, é isso aí, fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir toda essa comum unidade do GAC. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.